partir de agora, Jesus vai fazer parte da minha vida novamente e nunca mais nada nem ninguém vai me fazer mudar isso. Boa tarde, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou da Igreja Batista Lagoinha e eu estou aqui para falar para vocês sobre Covid, esse vírus que veio da China para cá, um lugar tão longe, um vírus tão letal, e a gente não faz ideia do poder de destruição que ele tem na nossa vida. Eu sou uma pessoa que eu sempre me cuidei bastante, eu trabalho na rua, então eu sempre usei máscara, minha higienização direto, com álcool, tudo. Lá na minha casa só eu ia no mercado, ninguém mais da minha família ia no mercado. Eu nunca pegava o primeiro produto da prateleira, eu sempre ia atrás da prateleira, porque eu achava que aquele da frente todo mundo bota a mão. Então a chance de eu pegar um Covid pelo aquele produto que estava na frente da prateleira seria maior. Embora todos esses cuidados que eu tive, eu acabei pegando Covid. Eu tive muita tosse e muita falta de ar. Eu não tive outros sintomas a não ser esses. Então eu comecei tratando como se fosse uma gripe, comprei um xarope para tosse, mas aquilo foi se agravando. Então eu não queria ir no médico porque eu tinha medo, que a minha esposa dizendo vai no médico, e eu tinha medo porque se eu fosse, eu dizia para ela assim, se eu for, eles vão me mandar para aquele hospital e se eu entrar lá, não sei se eu saio. Então eu tinha muito medo disso, mas chegou uma hora que eu não pude mais suportar, eu tive que ir no médico. E ela me mandou para o hospital, botou uma fita vermelha no meu pulso e me mandou para o hospital. Chegando lá no hospital, eles viram a minha situação e já me passaram na frente de todo mundo, já me levaram lá para dentro do hospital e já pulsionaram a minha veia para começar a medicação já, porque todos os sintomas indicavam que eu estava com Covid. Eu perguntei para ele se eu ia voltar para casa naquele dia, a médica disse que não, que eu ia ficar internado até confirmar o que eu tinha. Aí fizeram vários exames, tomografia e tal, e a tomografia acusou que eu estava com uma doença nos pulmões que se chama... Agora me fugiu o nome, cara. Fica à vontade, depois a gente corta. Tá. Como é que é o nome daquela doença no pulmão, cara? Pneumonia? Pneumonia viral. E constataram que eu tinha uma pneumonia viral. Então, viral podia ser H1N1, qualquer outro vírus, tanto quanto o Covid. Eu não sabia, mas quando eles fizeram os exames, eles já avisaram a minha esposa que eu estava com 50% dos meus pulmões já tomados pelo Covid. E é uma situação bem grave. E dependia somente da medicação para mim sair de lá. Eu tinha meu celular comigo, então eu já mandei mensagem para minha esposa e ela já avisou a igreja para orar porque a minha situação era grave. Eu não sabia o quanto era grave a minha situação, mas era muito grave. E prontamente eu vi nos grupos a igreja orando por mim, intercedendo por mim. E eu fui num quarto onde não tinha janela, só tinha uma porta, e nós éramos em 6 pessoas naquele quarto. E quando eu entrei, entrou uma senhora comigo, e conforme a medicação foi sendo ministrada em mim, e eu creio que as orações também de Jesus, da minha família e da minha igreja, ajudaram muito na minha recuperação também. E eu vi a senhora na outra ponta do quarto, a situação dela se agravava cada vez mais. Então eu perguntei pro médico por quê, né? Ele me disse que cada pessoa reage de uma forma diferente. É tudo muito novo para eles também, então eles não têm muito como te dar uma explicação sobre o que está acontecendo contigo e com aquela outra pessoa na outra ponta do quarto. Passou 3 dias que eu estava lá, eu ainda estava no oxigênio, mas a minha saturação já estava um pouco melhor de quando eu entrei. Eu entrei com a saturação de oxigênio no sangue de 81 e quando eu fui para o quarto estava em 90. Então quando eu fui para o quarto, no mesmo dia que eu fui para o quarto, aquela senhora que eu via, eu passei por ela dentro da UTI. Porque quando tu passa por dentro de 2 UTI do Covid lá, que é a situação assim bem mais grave do que a que eu estava passando. E no quarto onde eu fui, eu conheci um rapaz também que
tinha sido atacado pelo vírus Covid, mas ele também não teve sintomas. Ele simplesmente, a mulher dele achou ele desmaiado dentro do banheiro, e quando foi ver ele estava com Covid, então ele também foi internado, e a gente só se conheceu depois que foi pro quarto. E a gente começou a falar muito de Jesus, porque a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no quarto foi olhar para a janela e contemplar a natureza fora, porque quando eu entrei eu não sabia se eu ia ver isso de novo, se eu ia ver minha família, se eu ia ver minha pessoal da minha igreja. Tu não tem tempo para se despedir de ninguém, porque tu entra lá, tu chega com os sintomas, eles te internam e tu não sabe se sai. Mas eu sei de quem eu sou filho de Jesus, eu sou filho de Deus, e eu tenho um pai que cuida, que zela por mim. E o primeiro sinal que eu tive que Deus estava cuidando de mim e que eu tive a certeza de que eu ia sair de lá foi que no final do primeiro dia eu recebi uma marmita para mim jantar, e vinha escrito em cima da marmita a caneta: Jesus vai te salvar. Alguém usado por Deus, que Deus usou a vida daquela pessoa para falar comigo, para dizer que Ele estava comigo, que Ele estava cuidando de mim. Então ali eu tive a certeza de que eu ia sair daquela situação. Mas muitas pessoas não tem uma igreja por trás orando, não tem o entendimento de saber que Jesus está falando contigo, está dizendo: eu estou cuidando de ti, através de uma simples frase escrita em cima da tampa da marmita. Aquilo mudou a minha posição e a minha postura. Então eu sei de quem eu sou filho, meu Jesus é meu Salvador, e Ele tem poder para me curar e me tirar daqui. E falando nisso com esse rapaz que eu fui pro quarto com ele era um cara que estava desviado da igreja, e ele contraiu o Covid numa festa também. E depois de 2 dias a gente conversando muito, era 11 horas da noite, ele pegou e ligou para a esposa e disse que aquela vida que ele estava levando, ele não ia viver nunca mais, que ele queria voltar para Jesus, que ele queria ter uma vida com Cristo, e que nada nem ninguém ia fazer ele mudar mais do que ele é. Glória a Deus. E no dia que eu estava para sair, que a gente ia ganhar alta, nós dois estávamos já 24 horas sem oxigênio, ele teve uma febre muito forte e o médico resolveu segurar ele um pouco mais. Eu disse para ele assim: não te preocupa, que se tu tiver que ir para casa, tu vai bem, para nunca mais ter que voltar aqui, entendeu? E no outro dia eu já mandei uma mensagem para ele, quem me respondeu já foi a esposa dele. Ele estava na UTI. E nossa, aquilo me deixou muito triste. E na mesma hora eu peguei e coloquei no grupo da igreja, coloquei o nome dele e pedi para a igreja entrar em oração por ele. Por 2 dias eu fiquei sem notícia dele, mandando mensagem, não tinha resposta. Daí no 3º dia eu mandei uma mensagem de manhã e pedi: por favor, me dá a notícia do Wilton, eu preciso saber como é que ele está. Aí ele me mandou a foto dele, já estava no quarto, estava fora da UTI, já estava sem oxigênio, estava super bem já. E eu, na mesma hora eu agradeci, mandei a foto, botei no grupo da igreja, agradeci as orações, que ele estava bem. E já no dia seguinte ele me mandou uma foto dele com a alta na mão, ele ganhou alta no hospital. E mais tarde ele me mandou uma foto, ele em casa com a mãe, com a esposa e com os filhos dele tomando um chimarrão. Então é uma vitória de Jesus na minha vida, na vida dele. E às vezes a gente não entende o que Deus quer fazer, né? Mas eu precisava estar naquele lugar lá para poder falar de Jesus novamente para aquele moço, para que ele entendesse que Jesus é o único caminho para onde a gente deve seguir, entendeu? Nosso foco tem que ser Jesus. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos cura, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos sustenta. E hoje eu vejo a vida de uma outra forma também. Eu já fazia as coisas com muito amor para Jesus, no meu ministério, na minha casa, com as pessoas que me circulam, conhecem, sabem como é que eu sou, mas hoje eu vou dar mais ainda do que eu já podia dar antes para Deus, porque Deus me dá sempre o melhor dele. E eu queria agradecer a todos que oraram por mim, pelo Wilton, pela vida dele, e dizer que a gente deve orar pelas pessoas que estão no hospital, porque talvez elas não tenham uma igreja que ora por elas lá,
mas a oração transforma, a oração muda a vida das pessoas. Esse vírus que está aí, ele é terrível, tem que tomar todos os cuidados, sim, ele é perigoso. Eu tive a sorte e a graça de Deus sobre a minha vida de entrar naquele hospital e sair, mas muitos não têm a mesma sorte. Então a gente tem que orar por essas pessoas e pedir para que Deus cure, Deus livre elas da angústia, porque é um lugar assim, de muita angústia, de muita aflição. Que Deus leve paz para aquele lugar, que Deus leve refrigério para aquelas almas e para que Deus salve aquelas almas que estão lá dentro daquele hospital. E se você conhece alguém aí fora que não acredita no Covid, que acha que isso é uma brincadeira, não é sério. Leve a sério e alerte as pessoas que você puder, que manter a distância é necessário, que higienizar as mãos é necessário, que usar máscara é necessário. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus.